Flamengo não vale absolutamente nada esse campeonato. O Flamengo tem outras pretensões, como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. São as pretensões do Flamengo no ano. Para mim, o mais amargo dessa derrota é o seguinte: é você dar moral pro seu rival. Agora tá ali, ó, a torcida do Fluminense, porque ganhou um jogo de Campeonato Carioca do Flamengo, eles estão ali cantando: vamos ser campeão da Libertadores, porque eles acham que a temporada deles se resume a esse jogo específico do Campeonato Carioca em que ganharam do Flamengo. Óbvio que eu queria ganhar, porque a minha preocupação era o Flamengo não ir disputar o quadrangular da Taça Rio, não ir disputar aquela questão do rebaixamento. Só essa a minha preocupação, porque bem ou mal o Flamengo pode ter mais 2 jogos na temporada. Essa era a minha preocupação. Agora, preocupado com o Campeonato Carioca, eu não tô. O Flamengo não tá, tanto que botou os garotos da base para jogar os 3 primeiros jogos. Eu não vou ficar aqui sendo engenheiro de obra pronta, falando. Não, é isso. O planejamento era esse. Vamos embora botar os garotos da base. Aí os garotos não deram conta do recado, mudou o planejamento e teve que botar agora o principal, ganhou do Vasco, perdeu hoje pro Fluminense. A minha mãe dizia uma coisa: dá dinheiro, mas não dá moral. O problema é esse: você dá moral pro seu rival, pra ele ficar achando que ele agora, porque ganhou do Flamengo, vai ser campeão da Libertadores. É isso. Cebola, muito melhor do que o Samuel Lino, entrou muito melhor. Ele não entrou melhor do que o Samuel Lino, ele entrou muito melhor do que o Samuel Lino. Samuel Lino, ele desde o ano passado tem um problema grave de produtividade. Ele não consegue ser produtivo ali do lado esquerdo. Ele não consegue produzir ali. A bola chega nele, a jogada acaba, cara. Eu não sei o que acontece com ele. A bola chega, ele não consegue dar profundidade, ele não consegue fazer jogada, ele não consegue finalizar. Sempre que a bola chega nele, a jogada acaba. A jogada acaba. Ele tem um problema sério de produtividade. E aí eu vou dizer uma coisa: ele precisa melhorar, ele precisa se encontrar, ele precisa dar um jeito aí, ele precisa, não sei o que acontecer, fazer alguma coisa para melhorar isso. Para fazer alguma coisa para melhorar. Ah, Flazoeiro, mas é sacanagem, eu vi aqui agora no comentário. É sacanagem deixar o Cebolinha no banco. O problema é, vai ficar botando o Cebolinha para ficar jogando o Campeonato Carioca? Quarta-feira começa o Brasileiro. Domingo que vem tem um jogo contra o Corinthians. Você vai fazer o quê com esse monte de jogo que o Flamengo tem pela frente? Você vai fazer o quê com esse monte de jogo que o Flamengo tem? Eu vou dar a minha opinião, eu não vou ficar falando sobre isso, porque eu não vou ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil chegar aqui agora, que a coisa tá feia, e ficar dando um monte de opinião. Eu acho que o Flamengo teve um erro nesse início de temporada. Michael, Alan, acho que o próprio Everton Araújo, Vitão, esses jogadores, esses 4 jogadores, a princípio, que estão vindo aqui na minha memória, eles não poderiam ou eles deveriam jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Eles deveriam jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Óbvio que agora chegar aqui e falar é muito fácil. É óbvio que chegar aqui agora com um discurso pronto e falar é fácil. Mas o que pega pra mim, o que me irrita é você dar moral pro seu adversário. Andar pra frente. 45 minutos, mandar uma bola dentro da área lá e meter o gol. O jogo tá perdido, mas ainda dá tempo aí de... Aí, tem mais 6 minutos aí, pode meter o gol ainda. Porra, vou te contar, cara. Porra, olha, esses tricolores são chatos pra cacete, esses caras vão me sacanear a beça. Não dá vontade nem de sair na rua depois. Tricolor é chato pra caramba. Se tem um indivíduo chato na terra, eu gosto deles todos, mas é o tricolor. Ainda mais porque o campeonato deles é esse aí, ó. O campeonato deles é esse, sempre contra o Flamengo. O Fluminense só disputa um campeonato no ano, que é esse aí, jogo contra o Flamengo. Olha lá, entregou de novo o Léo Ortiz. Entregou outra vez, não adianta. É isso aí. Tá aí, Fluminense não foi ninguém no Maracanã, torcida do Flamengo ali, majoritária, torcida do Flamengo vai no Maracanã, ainda bem que eu não fui naquela merda.
Fora do Maracanã, tomando uma chuva do cacete, derrotado. Imagina. Imagina só. Eu puto agora derrotado. 3 vitórias do Fluminense, 6 vitórias do Flamengo e 6 empates. Esse é o retrospecto do Fla-Flu nos 15 jogos mais recentes. E o Fluminense é o time que Felipe Luiz, para o qual mais tem perdido. São 3 derrotas, uma com o Mano Menezes, uma com o Zubeldia e hoje com o auxiliar dele, o Cubeira, já que o Zubeldia está se recuperando de uma cirurgia e não pôde trabalhar à beira do campo. Terceira derrota do Flamengo com o Felipe Luiz para o Fluminense em um ano e pouco, nem chega a um ano e meio, né, de trabalho do jovem do Flamengo. Um jogo que complica e muito, né, a situação do Flamengo no Campeonato do Rio de Janeiro, coloca o Flamengo numa situação muito delicada. O Flamengo fica agora muito ameaçado de disputar o indesejável Torneio da Morte, que vai apontar um time que vai para a segunda divisão. Evidentemente, o Flamengo vai ter aí que colocar os seus jogadores profissionais em 2, 3 times jogos pelo menos, para poder garantir o não rebaixamento, né? E isso vai atrapalhar o calendário. Tudo porque o time foi muito mal com a base. A base foi muito mal e aí os jogadores foram lançados de forma antecipada, muito intenso o Flamengo na quarta-feira, hoje bem abaixo daquilo que apresentou. Quarta-feira que foi um negócio bem anormal, hoje foi até o mais natural para esse momento da temporada. Time muito mexido, né? No final do jogo, o Flamengo era um Frankenstein. E teve 5 titulares hoje. No jogo passado foram 4. Tem muitas mudanças de um jogo para o outro. Enfim, poderia ter sido empate, poderia acontecer qualquer coisa. Foi um jogo até equilibrado. O Fluminense teve momentos que foi melhor, o Flamengo depois também teve momentos de superioridade, mas muitos erros foram cometidos assim graves, né? Por exemplo, Léo Ortiz errou 6 vezes passe em saída de bola. 6 vezes, jogador que erra muito pouco. 4 no primeiro tempo. No 5º erro dele, ele iniciou o ataque do Fluminense, que gerou o primeiro gol. E o Serna passa como que ali pela esquerda, não existe o Emerson Royal. Aliás, o Emerson Royal, depois de uma atuação até boa contra o Vasco, foi um desastre. Esse jogador realmente é muito preocupante. Custou 9 milhões de euros e o cara realmente não consegue apresentar um futebol minimamente aceitável. O segundo gol, ele deu uma assistência para o John Kennedy. A bola bate na perna dele e vai para o camisa 99 do Fluminense, que marca o gol da vitória do Fluminense. Acabou sendo o gol da vitória. O detalhe é que se ele saísse da bola, se ele evitasse a bola, não dava nada. Entendeu? Ele só evitar a bola, sair da bola, a bola sairia ali pela lateral e a bola bateu nele, não teve agilidade, reflexo. É um jogador realmente muito aquém. Agora, não é jogo também para ficar torcedor que arrancando os cabelos, desesperado. Começo do campeonato, o Flamengo com um time muito mexido. O Flamengo não colocou, por exemplo, ainda, não estiveram à disposição. O Ayrton Lucas, que sobrecarregou um pouco o Alexandre, jogou metade do outro jogo, mais da metade do de hoje. Não teve o Jorginho, não teve a Arrascaeta ainda, né? Não teve a sua dupla de zagueiros ainda juntos, o Vitão que entrou nesses jogos. O Varela, que é o lateral direito titular, ele só entrou durante as partidas. Então você tem aí, não teve De La Cruz, vários jogadores aí que não estiveram ainda sequer à disposição do treinador. Então é um início de temporada. Esse tipo de jogo era para ser jogo de pré-temporada. No Brasil as coisas são muito precipitadas, são colocadas muito antes do que deveriam acontecer, e aí acontece tudo isso. Acho